Frente 2, o módulo 37, o tetraedro regular. Então, como já vimos, o tetraedro regular é uma pirâmide onde todas as faces são triângulos equiláteros. Então, eu posso trabalhar com esse tetraedro de uma forma normal, como se fosse uma pirâmide, tá? Volume, 1/3 da área da base vezes a altura, tá? A área total, a área da base mais a área lateral, exatamente da mesma forma. Porém, existem fórmulas para facilitar o cálculo do tetraedro, tá? Como eu já apresentei e apresento novamente, ó. Área AF, área da face, A ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Por quê? Ela é formada por triângulos equiláteros. Qual que é a área de um triângulo equilátero? L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Área total. Eu sei que é 4 vezes, porque ó, tetra, 4 faces. 4 vezes a área da face lateral, que resulta em A ao quadrado raiz de 3, tá? A altura, eu posso usar Pitágoras aqui, como aparece A raiz de 6 sobre 3. E o volume, posso usar 1/3 da área da base vezes 1/3 da área da base vezes a altura, ou simplesmente A ao cubo raiz de 2 sobre 12, como tiverem mais facilidade, tá? Um exercício nós vamos fazer por método anterior e outro pelas novas fórmulas, tá? Então, vamos ao primeiro exercício. Olha o que ele diz. A medida da altura de um tetraedro regular, cuja aresta mede A é... Então, o que ele quer? Ele quer a altura. Ele quer isso aqui, ó. Tá? Eu não sei fórmula ainda, estou deduzindo a fórmula, correto? Bom, se eu tenho aqui essa altura, dá para perceber o quê, ó? Que se eu trabalhar com isso aqui, ó, tá? Se eu trabalhar com isto aqui, eu tenho aqui um triângulo retângulo que eu posso aplicar Pitágoras, tá? Eu tenho esse A, eu quero o H, mas eu não tenho verde. Então, o que eu vou pensar, tá? Vou pensar assim, ó. O tetraedro, ele é formado por 4 faces triangulares, que são triângulos equiláteros, tá? Portanto, essa medida aqui, ó, AM, eu posso dizer que é a altura do triângulo equilátero, porque a sua base é um triângulo equilátero e aqui forma um ângulo reto, tá? Então, eu posso dizer inicialmente, ó, que AM é a altura do triângulo equilátero, tá? Se a altura do triângulo equilátero, como é que eu calculo a altura de um triângulo equilátero? É o quê? L raiz de 3 sobre 2. Então, eu posso dizer que o segmento AM, se o L é A, então ele vai ficar A raiz de 3 sobre 2. Ok? Se isso aqui é a altura, ele pode ser também a mediana, tá? E isso aqui pode ser para mim o baricentro, tá? Se isso aqui é mediana e isso aqui o baricentro, o segmento AO, sempre o baricentro não está na razão de 2 para 1. Então, quem que seria o AO? Seria 2/3 da altura do triângulo equilátero. Ok? Então, quem que será o AO? 2/3 da altura do triângulo equilátero. Mas quem que é o triângulo equilátero? Eu acabei de calcular, tá? A altura do triângulo equilátero, que ele vai ser o quê? A raiz de 3 sobre 2. Posso calcular aqui, então, o segmento AO que eu precisava, vale quem? A raiz de 3 sobre 3.
Então, aqui, ó, a raiz de 3 sobre 3. Agora, eu consigo, através de Pitágoras, calcular a minha altura. Então, olha lá, o item 3, eu vou trabalhar no triângulo VAO. E vou usar o nosso amigo Pit, que diz Pitágoras: o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. VAO. Quem é a hipotenusa? VA. Quem são os catetos? Eu tenho como cateto AO mais VO, todos ao quadrado, porque eu estou trabalhando com Pitágoras, tá? Então, vamos lá. VA ao quadrado. AO é esse segmento que eu acabei de achar, ó. A raiz de 3 sobre 3 ao quadrado. E VO é a própria altura, tá? Se eu quero a altura, isolo a altura e eu vou apenas... O que eu vou fazer nesse exercício? Definir a fórmula para calcular a altura de um tetraedro, tá? Então, vai ficar, ó, A ao quadrado. A raiz de 3 ao quadrado, eu posso dizer que é 3A ao quadrado sobre 9, ok? Ó, 3A ao quadrado sobre 9, mais H ao quadrado, que é igual a A ao quadrado. Se eu quero achar o H, eu jogo o 3A ao quadrado para lá, menos 3A ao quadrado sobre 9. Acho o MMC, agora aqui da forma que vocês quiserem. 9 por 1 dá 9, dá 9A ao quadrado. 9 por 9 dá 1, dá 3A ao quadrado, tá? Então, eu vou voltar aqui, ó, tá? Pelo espaço. H ao quadrado vai ser 9 menos 3, 6A ao quadrado sobre 9, tá? H vai ser raiz quadrada de 6A ao quadrado sobre 9. Então, quem será H, tá? Raiz quadrada de 6 não tem. De A ao quadrado é A e de 9 é 3. Então, vai ficar A raiz de 6 sobre 3. Que nada mais é que a fórmula para calcular a altura de um tetraedro, tá? Apenas... esse exercício aí é uma definição de fórmula, tudo bem? Exercício número 2. Uma empresa produz dados com faces em forma de tetraedro regular. Os dados são feitos de acrílico e sua aresta mede raiz quadrada de 3. O volume de acrílico utilizado para fabricar 5.000 dados é... Então, olha só, é um exercício muito simples, tá? Basta para isso, para tornar mais simples, basta para isso lembrar da fórmula. Eu vou resolver esse exercício por fórmulas, tá? Mas eu poderia trabalhar com 1/3 da área da base vezes a altura, certo? Bom, como que eu calculo por fórmulas? Olha lá, ó, para eu calcular o volume de um tetraedro regular, basta volume é igual a ao cubo, raiz quadrada de 2 sobre 12. Então, vamos por lá, ó. Volume, tá? Vai ser A ao cubo, raiz quadrada de 2 sobre 12. O que dificulta é a memorização da fórmula, mas a resolução fica muito mais tranquila, tá? Ele sabe, no exercício, que a aresta mede raiz de 3. Olha lá, raiz de 3 centímetros. Então, ficou raiz de 3 ao cubo vezes raiz quadrada de 2 sobre 12, tá? Raiz de 3 ao cubo, eu sei que ele vai ficar assim, ó. 3 ao quadrado vezes 3, vezes raiz de 2 sobre 12, certo? Esse cai fora, então ficou 3 raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 2, tudo isso sobre 12. Agora, eu simplifico o quanto posso. Ó, 3 por 12
eu sei que vai dar 4 embaixo. E raiz de 3 vezes 2, raiz de 6. Correto? Bom, eu quero saber, tá? Esse é o volume de um dado. Eu quero produzir 5.000. Então, o que eu vou fazer? Vezes 5.000. Então, ficou 5.000 raiz de 3 sobre 4. Se eu dividir 5.000 por 4, eu vou obter 1.250 raiz de 3 centímetros cúbicos. Eu tenho aqui letra B. E o número 3, olha o que ele diz, tá? Cada aresta de um tetraedro regular de vértices A, B, C e D mede 1 decímetro. Então, cada aresta. Então, olha lá, essa aresta mede 1 decímetro. Todas as arestas dele mede 1 decímetro. Ok? M é um ponto da aresta AB e N é um ponto da aresta CD. Calcule a área total da superfície do tetraedro. Então, letra A, tá? Eu vou pôr a letra A aqui, tá? A área total. A área total, eu sei que um tetraedro, tetraquatroedro face, ele tem 4 faces formadas por triângulos equiláteros. Então, a área total seria 4 vezes a área da face lateral. A face lateral, eu sei que é um triângulo equilátero. Como que eu calculo? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, tá? Então, vai ficar o quê, ó? 4 vezes. Cada lado dele tem 1, raiz de 3 sobre 4, cancelei. A área total desse tetraedro é raiz de 3 decímetros quadrados. Tá? Letra A, já resolvemos, tá? Vou tentar resolver a letra B nesse espaço aqui, tá? O que ele fala na letra B? Sabe-se que o menor valor possível para a distância de M a N ocorre quando eles são pontos médios das arestas. Obtenha o valor dessa distância. Então, o que ele quer? Ele quer a distância daqui até aqui, ó. Ele quer isso aqui. Tá? Bom, o que eu tenho que ter em mente? Como é que eu vou calcular essa distância? Tá? Se eu sei que isso aqui é o ponto médio, eu posso dizer que aqui mede meio. Isso? Tá? E isso aqui, o que é o segmento BN? Tá? O segmento BN nada mais é que a altura do triângulo que forma a face de baixo, que é a altura do triângulo equilátero, tá? Eu já sei como calculo a altura do triângulo equilátero. Eu sei que é L raiz de 3 sobre 2, tá? Eu sei que o lado vale 1, raiz de 3 sobre 2. Eu posso dizer que o segmento BN vale raiz de 3 sobre 2. Então, isso aqui vale raiz de 3 sobre 2, tá? Então, agora, o que eu percebo? Isso aqui, ó, nada mais é que um triângulo, retângulo, correto? Então, dentro do item B, eu vou trabalhar com o triângulo BMN e vou aplicar o tão famoso Pitágoras. O que diz Pitágoras? O quadrado da hipotenusa
é igual à soma dos quadrados dos catetos. Quem é a sua hipotenusa? BN. Quem são os catetos? MN e BM. Então, vai ficar o quê, ó? BN ao quadrado é igual a MN ao quadrado mais MB ou BM ao quadrado. Certo? Agora é só colocar os valores. Quem que eu quero? MN. Quem que eu tenho? BN e BM. Quem é BN? BN é raiz quadrada de 3 sobre 2. Quem é o MN? É quem eu quero. Quem é BM? Eu sei que é metade. M ao quadrado. Seria um meio ao quadrado, ok? Então, vamos isolar o B, o MN. MN ao quadrado mais 1/4 é igual. Raiz quadrada de 3 sobre 2 ao quadrado, eu posso dizer que é 3/4. Tá? Isolando o MN, vai ficar 3/4 menos 1/4. Então, MN ao quadrado vai dar o quê? 2/4, ok? Então, MN vai ser o quê? Raiz quadrada de 2 sobre 2, que vai ser a medida do segmento, a menor medida do segmento MN, ok?